Olá, segundo ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia. Na verdade, agora é a primeira parte da revisão. Espero que vocês estejam bem e, é claro, a família de vocês também nesse contexto de pandemia que só parece se agravar cada vez mais e, é claro, especificamente no Brasil. Tá, o primeiro tema de revisão, na ordem do que nós já trabalhamos, é o Brasil no mundo globalizado. É bem curto. Consenso de Washington. O que é que especificamente? O Brasil apresentava déficit público vultuoso, agravado pelas dívidas externas e internas, e taxas de inflação que chegaram a atingir, no início dos anos de 1990, mais de 80% ao mês. Diante desse contexto, o Consenso de Washington, logo pelo próprio nome, vocês já conseguem denotar que é um grupo organizado, obviamente, pelo maior poder econômico e militar, mas nesse contexto a gente vai falar especificamente do econômico, que é os Estados Unidos. Incorporou parte das receitas neoliberais, só lembrando que a concepção neoliberal é voltada quase que exclusivamente a um modelo de privatização de toda a infraestrutura, de todo o atendimento social. Na verdade, privatização tentando contemplar todas as dimensões sociais onde seja possível empreender algum negócio. Um conjunto de propostas do economista John Williamson, mas que resumiam as formulações defendidas tanto pelo FMI como pelo Banco Mundial. Primeira coisa, reforma social, isto é, diminuição da carga tributária, diminuição dos impostos, que o Brasil é se eu não estou enganado, o terceiro maior país em carga tributária do mundo. Lembrando a vocês que nós não somos o primeiro, muito embora muita gente acredite de maneira, digamos assim, equivocada, a partir de um senso comum, que nós somos o primeiro. Para que as empresas pudessem pagar menos taxas e impostos e adquirir maior competitividade, a abertura econômica, com liberalização das exportações e das importações, facilitando o fluxo de capitais externos. Claro que esse projeto visava beneficiar os países de maior poderio econômico. É uma balança comercial que, com certeza, nós sairíamos desfavorecidos. Privatização, que é o carro-chefe de tudo, né? Que englobava tanto a venda das empresas estatais como a concessão para exploração privada das rodovias, ferrovias e outros setores de infraestrutura, como energia e telecomunicações. Redução dos gastos públicos através de corte de salários, demissão dos funcionários públicos, de mudanças na previdência social, de alteração nas leis trabalhistas e no sistema de aposentadoria. Será que está acontecendo isso? Será? Eu não sei. Vocês podem me dizer, por favor? O objetivo era diminuir a dívida do governo, a chamada dívida pública. E alguns críticos, e obviamente muitos defensores dessa ideia, vai chamar qualquer pessoa contrária a essas medidas de esquerdista. Enfim, eu acho que só tem isso, né? Esquerdista, comunista, socialista, enfim. Esses supostos esquerdistas defendem que isso literalmente é a formalização não vou deixar nesses termos, mas um caminho que levou ao sucateamento do serviço público, muito embora não é só esse motivo. Abertura da economia. As reformas econômicas neoliberais tiveram início no governo Collor, década de 80, né? E caracterizaram-se nos governos posteriores, no final da década de 80, para ser mais específico. Especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso, já na década de 90, 94 especificamente. A abertura econômica acelerada provocou a queda de muitas indústrias nacionais. Aí o efeito colateral, é claro, né? Alguém vai sair perdendo nessa história aí. Geralmente é o povo, só que dessa vez aqui foram os mais ricos. Desesperadas para enfrentar, dessa vez, os mais ricos e os pobres ainda, né? Não querendo dizer que os pobres também, que os pobres não deixaram de serem prejudicados como sempre. Despreparadas para enfrentar a concorrência exterior, especialmente da China, e até hoje tem essa concorrência brutal com os produtos chineses, que naquele momento invadiu o país
com uma oferta de produtos com preços imbatíveis no mercado nacional. Até hoje invade, né? O Biscuit que o diga, né? Será que eu posso ser punido? Enfim. Processo chamado de desindustrialização, ou seja, não é necessariamente que o Brasil perdeu indústrias, deixou de abrir indústrias. Na verdade, talvez algumas indústrias, por conta dessa concorrência, digamos que perversa, deixou de produzir, reduzindo postos de trabalho, e algumas, é claro, faliram, né? A abertura, além de acelerada, não foi acompanhada pela diminuição da carga tributária, como o Consenso de Washington sugeriu, o que atinge negativamente tanto o consumidor como as atividades econômicas. Em 1991, a carga tributária representava 25% do produto interno bruto, ou seja, digamos, a cada R$ 1.000, 2.500. Opa, calma. Eu vou uma maluquice agora. A cada R$ 1.000 do produto interno bruto, 250 era para os impostos. E em 2013, tá vendo como aumentou? 36%, ou seja, a cada R$ 1.000, R$ 360 eram para impostos. Enfim, o nosso produto interno bruto. A revisão, como eu falei, é bem curta. Só fechando aqui, vamos para algumas questões. A privatização provocou um processo de desnacionalização da economia, ou seja, cada vez mais empresas nacionais que não conseguiam competir eram compradas por empresas estrangeiras, sobretudo chinesas e estadunidenses, né? Como outras também, sobretudo de origem europeia. Além disso, essa desnacionalização foi, digamos, mais um fator que prejudicou a balança comercial e também, eu posso dizer com um certo nível de certeza, prejudicou de maneira decisiva no projeto de avanço tecnológico no país. Ainda somos muito dependentes da tecnologia estrangeira. Ainda a nossa maior parte, em termos de lucratividade, na balança comercial é nas commodities, né? No caso, a venda dos produtos em larga escala, os produtos agrícolas. Nós somos o maior, por exemplo, o maior produtor de café e o maior produtor de proteína animal, né? A carne bovina e aviária. FUVEST. O local e o global determinam-se reciprocamente, umas vezes de modo congruente e consequente, outras de modo desigual e descontrolado. Mesclam-se e tensionam-se singularidades, desculpa pela leitura, particularidades e universalidades. Conforme Anthony Giddens, um britânico, a globalização pode assim ser definida como intensificação das relações sociais em escala mundial. Isso aí com certeza é notório. Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico. As relações comerciais, elas são intensificadas, comerciais e sociais são intensificadas, ainda mais com o advento do nível tecnológico avançado dos meios de transporte e de telecomunicações, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção inversa às relações muito distanciadas que as modelam. Ou seja, a gente pode ficar sabendo de informações de ilhas distantes do Pacífico, como de uma grande metrópole nos Estados Unidos. A transformação local é, assim, uma parte da globalização. Neste contexto, escrito no final do século XX, o autor refere-se a um processo que persiste no século atual. A partir desse texto, pode-se inferir que esse processo leva ao que? Uma padronização da vida cotidiana, melhor distribuição da renda do planeta, intensificação do convívio e das relações afetivas presenciais, maior troca de saberes entre gerações, retração do ambientalismo como reação à sociedade de consumo. Qual seria a questão correta aqui? Sem mais delongas, vamos ver qual é a questão correta. Letra A. Muito embora eu não concorde plenamente com essa alternativa, mas as outras elas são, digamos,
quase que claramente contrária do que o texto evidenciou. Melhor distribuição de renda no planeta? Há uma melhor distribuição de renda no planeta? Não. Há uma intensificação do convívio e das relações afetivas e presenciais? É justamente o oposto disso. Muitos reclamam que as relações afetivas têm se tornado cada vez mais escassas no mundo competitivo capitalista. Maior troca de saberes entre gerações? Com certeza não. Aliás, o Estatuto do Idoso é um elemento sintomático, né, de como foi necessário a estabelecimento de uma lei para que fosse respeitada a terceira idade, que os mais velhos fossem respeitados. Então, não há troca de saberes, há um desrespeito, na verdade. Retraçando o ambientalismo, na verdade, ocorreu um aumento, não é isso? De tal forma que a ONU oficializou uma parte responsável só para tratar sobre o meio ambiente, como reação da sociedade de consumo. A sociedade de consumo ainda existe, mas retração do ambientalismo, com certeza não. Ocorreu um aumento. Segunda questão. No campo político, o capitalismo transformado em sentido neoliberal minou as bases da democracia liberal representativa e ocorre ampla submissão da sociedade civil e do Estado à economia. Isso aqui é pesado. O processo de globalização é, na essência, um ataque às conquistas democráticas do século XIX, enfim, e, sobretudo, do século XX. O objetivo exitoso da grande controvérsia neoliberal era criar um sistema político-econômico livre de interferências democráticas. O imperialismo capitalista. Tá. O texto defende um argumento bastante presente nas críticas ao neoliberalismo. Ele se baseia no fato do neoliberalismo aumentar o número de empresas que fornecem produtos e serviços aos governos, focar suas forças na ampliação da rede de relações comerciais entre países, se concentrar na oferta de bem-estar social sem o auxílio das instituições oficiais, buscar a não intervenção do Estado na economia e na privatização de estatais, deixar a escolha das regras econômicas por conta dos consumidores. Vamos ver aqui. Será que a alternativa certa está aqui? Não está aqui. Será que ela está aqui? Yes. Yes. Letra D, bonitos. Buscar a não intervenção do Estado na economia e a privatização de estatais. Nós lemos ali a cena. Enfim. Terceira questão. No planisfério está destacado em negrito um bloco econômico que não foi motivado pela proximidade geográfica, pois vários países dos continentes diferentes participam dele. Foi oficializado em 93 e pretende estabelecer a livre troca de mercadorias entre os países membros até 2020. Tá, aqui vocês podem observar Rússia, China, Coreia do Sul, Japão, várias ilhas do Pacífico, que eu não vou lembrar o nome de todas. Se eu não estou enganado, aqui é o Vietnã. Meu Deus, aqui é Malásia, enfim. Taiwan, que, enfim, tem essa questão, né? Se Taiwan é da China ou se é independente, enfim. Peru, Chile, Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné e Indonésia, que esse arquipélago aqui. Indonésia, Estados Unidos e Canadá. Não sei se eu já falei, mas enfim. Qual o nome desse bloco econômico, lindos? Comunidade Econômica Eurasiática. Tem Europa aqui? Porra. Não tem, né? Se alguém escolher Europa, mas tem um paísinho aqui da Europa, viu? Se não estou enganado, acho que aqui é... Vixe, não consigo identificar o que é, não. Mas enfim. Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Quem sabe, né? Associação das Nações do Sudeste Asiático, só tem países da Ásia aqui? Não, né? Comunidade dos Estados Independentes? Tá estranho, né? Associação de Países da África, Caribe e Pacífico, tem África aqui? Os países? Não, né? Em marcar essa, que é, enfim, né? Não posso nem xingar aluno, né? Senão eu recebo processo. A alternativa correta é... Letra B, né, lindo? Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A Ásia e aqui é o Oceano Pacífico. Todos os países que têm... Ah, faltou o México eu falar, desculpa, viu? Todos os países que têm aqui, ó, como um dos principais oceanos, o Oceano Pacífico.
Quarta questão. A questão está relacionada ao gráfico e ao texto apresentados. Tá? Perfil das importações brasileiras por valor agregado em porcentagem. Importação, já sabe, é todo produto que o Brasil compra. Básico, semi-manufaturado, ou seja, um produto que passou parcialmente pelo manufaturamento industrial, e manufaturado, qualquer produto que passou por um faturamento, a máquina fatura ou a manufatura. Mano de não, tá bom, gente? O mano se tornou um termo que designa qualquer matéria-prima que é transformada em algum outro material, né? Passa por um nível tecnológico, digamos assim, mais avançado. Tá, como vocês podem observar aqui, o gráfico, o Brasil importa muitos produtos manufaturados. Desde 2007, os produtos básicos sinalizam uma estabilização no quantum importado, apresentando pequena variação entre as quantidades máxima e mínima em cada ano. Por sua vez, os produtos semi-manufaturados, após período de estabilidade, começam a mostrar tendência de crescimento. Enquanto isso, as quantidades importadas de produtos manufaturados tiveram crescimento contínuo e foram fortemente aceleradas nos 2 últimos anos, impulsionados pela demanda doméstica e pela forte valorização do real. A leitura das características do comércio internacional do Brasil em 2 momentos, 95 e 2007. Permite concluir o quê? O que é que permite concluir, pessoas lindas? Somente uma maior nacionalização da economia permitirá ao Brasil superar o atraso tecnológico que torna dependente da importação de produtos industrializados. Somente uma maior nacionalização da economia. Mesmo com os esforços desenvolvidos do Estado, o Brasil conserva sua vocação agrícola. O Brasil é uma roça gigante, meu Deus. Já que a exportação de commodities é suficiente para custear a importação de produtos industrializados. Letra C. Embora o Brasil se equipare em termos de competitividade com outros países industrializados, o forte crescimento do mercado interno exige a importação de manufaturados? Letra D. Apesar da posição do Brasil na nova divisão internacional do trabalho, o país ainda mantém a dependência na importação de produtos de alto valor agregado? Será? O fato de as atividades industriais manterem-se fortemente concentradas explica a baixa produção e a necessidade de importação de bens manufaturados? Alternativa correta? Vamos ver, meus lindos, e depois interpretar. Letra D. Apesar da posição do Brasil na nova divisão internacional do trabalho, ou seja, cada nação tem responsabilidade de uma parte da produção de um produto, e de vários, na verdade, o país ainda mantém a dependência na importação de produtos de alto valor agregado, ou seja, como nós conversamos nas aulas, ainda o Brasil é dependente dos produtos de alto nível tecnológico, celulares, muito embora nós temos os nossos próprios produtos de alto nível tecnológico, só que ainda não consegue competir com as marcas estrangeiras. Quinta questão, Enem 2013. Disneylândia. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong, território independente na China, independente mais ou menos, né? E produzem, autônomo, o termo correto é esse, e produzem com matéria-prima brasileira, para competir no mercado americano. Você está vendo a interligação, né? De várias regiões para produzir uma mercadoria. Ó. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses em Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Oh, meu Deus do céu. Já percebeu a diferença humano e matéria-prima, produto, né? Será que eu ajudei a dar a resposta aí já? Enfim. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações: acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo? Acirramento do controle alfandegário.
Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Será que é isso? Intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias. Fitossanitárias é uma barreira especificamente sobre produtos como carne, por exemplo, ou grãos, por exemplo. Qualquer produto alimentício, na verdade, né? Um exame para ver se não tem algum problema de saúde que possa afetar o consumidor. Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro, expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. Eu vou por esse aqui que está maior. Será que tem alguma questão no caso aqui? Vamos ver. Nenhuma dessas. Então, obviamente, está entre a letra A e a letra B. Qual será a correta? Letra B, bonitos. Ampliação de trocas econômicas, obviamente, através de mercadorias e relações financeiras. E, é claro, seletividade no fluxo populacional. Seus produtos podem entrar no meu mercado, muito embora tenha um controle, sobretudo relacionado aos subsídios e outras barreiras alfandegárias, mas sobretudo o controle populacional. Inclusive, um dos motivos que levou o Brexit, no caso, a saída da Grã-Bretanha do bloco econômico da União Europeia, foi exatamente ele não aceitar as políticas migratórias defendidas pela União Europeia. Dou por encerrada essa primeira parte. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula.